Cristo a solução. Sou Cristo a solução. Não sofras mais, me dá teu coração, te darei paz, Te darei paz. sou Cristo a solução, aleluia. Solução. Não sofras mais. Sei que é difícil o libertar dessa angústia. Quem te está, saibas que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar. Estou aqui e em nenhum a solução. Somente em mim terás enfim abrigo e paz no coração, no coração, no coração. Não deixe tudo terminar. Pensa bem, ninguém é Perfeito. Gênesis 19. Pra toda situação, só existe um jeito. Me dá teu coração. Jesus está falando. Te darei paz. Sou Cristo a solução. Sou Cristo a solução. Não sofras mais. Amém. Gênesis capítulo 19, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 26. Nós vamos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e o que podemos extrair desse episódio bíblico que nos traz a dimensão de como será a volta de Jesus e como se dá o julgamento de Deus para com aqueles que preferem viver uma vida totalmente desregrada, sem direção, sem temor e sem obediência à palavra de Deus. Diz assim, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa.
E fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte,
para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhes: eis aqui tem-te aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra. Quando Ló entrou em Zoar, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Coloque a mão sobre essa palavra, curve a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco, abra-nos o entendimento, dai-nos a compreensão, para que não venhamos, Senhor, ser aquele crente como a mulher de Ló, que mesmo crendo, duvidou, mesmo sabendo que o Senhor era Deus, olhou para trás, ficou dividida entre obedecer a tua palavra e olhar para a vida mundana que tinha antigamente. Que o Senhor abra os nossos olhos, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Observa que Deus já estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, da malícia, por causa da promiscuidade que estava estabelecida naquele lugar. Quando você hoje vê a sujeira em que o mundo está caminhando, olha que pastor, entenda, isso não é nada ainda perto do que havia já em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era tido como a cidade da promiscuidade, é conhecido como a cidade da depravação, a cidade da sujeira sexual, da imoralidade. Tanto que quando você percebe a fundo esse texto, você vê que eles não queriam simplesmente ferir aos anjos que lá estavam na casa de Ló. Eles queriam conhecer, biblicamente seria como ter relações com eles. E não era não, a Bíblia diz que era do mais novo ao mais velho. O pecado tinha tomado conta da cidade. Agora, observe que Sodoma e Gomorra já era conhecido por toda essa sujeira. E mesmo assim, Ló, que se dizia temente a Deus, se eu perguntar, você vai dizer: eu temo a Deus, pastor. Se eu perguntar se você tem temor a Deus, você vai dizer, com a boca cheia: não, eu temo a Deus. Pois é, Ló também temia. E aonde Ló escolheu para morar? Na cidade do pecado. Tem pessoas que temem a Deus, mas convivem justamente se envolve, vive reunido com o pecado. Tem pessoas que temem a Deus, mas anda com pecadores,
vive com pecadores e se ambienta no pecado até achar normal. Porque, pessoal, quando Jesus ia à casa do pecador, ele ia para levar salvação. Ele não ia lá para levar simplesmente a presença dele e o convívio dele. Ele ia para levar arrependimento. Não foi assim que Zaqueu se converteu? Quando Jesus entrou na sua casa e todos estavam julgando, dizendo: mas Zaqueu é pecador, Zaqueu é ladrão, Zaqueu é trapaceiro, Zaqueu é enganador. Se ele fosse realmente filho de Deus, ele saberia que Zaqueu é esse homem depravado. Mas Jesus não foi lá para simplesmente, como é que eu poderia dizer? Ser conivente com Zaqueu, ou bater palmas para Zaqueu. Não, ele foi lá para que Zaqueu se arrependesse. Ele foi lá para que Zaqueu tivesse a oportunidade de salvação. Como hoje Jesus está trazendo a oportunidade de salvação para aqueles que me ouvem. Porque não falo de mim, falo do que está escrito na palavra de Deus. Mas observa que mesmo temendo, e detalhe, a Bíblia vai chamar Ló de justo, ou seja, era um homem justo, era um homem correto, mas mesmo assim se deixou levar pelo ambiente, pelas pessoas em volta. Compreende? Observe no versículo 1 de Gênesis 19. Diz assim: e vieram os 2 anjos. Deus enviou 2 anjos para salvar ele e a sua casa. Amém, pessoal? Se for preciso, Deus vai enviar um anjo para salvar a sua casa. Amém? Amém? E esse anjo não vai vir com auréola, não. Esse anjo vai chegar lá como um homem, como uma mulher, e vai anunciar a palavra de Deus, vai anunciar a palavra. Deus envia, e Deus enviou 2 anjos até Ló e a sua casa. Diz: enviaram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Agora observe, estava Ló assentado à porta de Sodoma. O que ele estava fazendo, pessoal? Ele estava sentado à porta de Sodoma. Quem ficava sentado à porta das cidades? Aqueles que eram juízes, aqueles que julgavam o povo. O povo ia até a entrada da cidade e levava suas causas. Ora, no meio do pecado, Ló prosperou. Observa como tem gente que vive enganada. Observe como o diabo consegue dar a volta em muita gente. Ló, na cidade do pecado, ele foi engrandecido, ele foi colocado como um juiz, ele foi colocado como alguém importante, ele foi colocado como alguém grande. Vocês estão entendendo ou não? E aí você pensa: está vendo? Está vendo? Deus é com ele. Mesmo na cidade do pecado, ele deu certo. Pois é, Abraão também deu certo, lá no deserto, sem precisar viver no convívio do pecado. Essa é a ilusão que o diabo deixa para muitos. Olha, você está envolto do pecado, mas está prosperando. Você está envolto da desobediência, mas está dando certo. Fica em paz, continua. E o diabo vai dando corda, e Ló crescendo, prosperando. Provavelmente a mulher de Ló já era uma madame. Ela já virou uma patricinha, já tinha uma vida boa, uma vida regalada, uma vida próspera. Mas lembre, continua na cidade do pecado. Tem muitas pessoas que são de Deus, mas aceita conviver em volta do erro, da desobediência.
aceita conviver diante daquilo que não agrada a Deus. E a ilusão é: mas eu sou de Deus. Ah, mas eles estão no pecado, mas eu sou de Deus. Eles estão tudo errado, a cidade toda está errada, porque a cidade toda estava errada. Deus não vai destruir à toa. Deus não vai derramar fogo porque Deus ficou com raiva. Deus vai derramar fogo porque não tem um justo na cidade. Mas você diz: não, mas pelo menos eu estou direito com Deus, eu ando com gente errada, eu faço coisa errada com gente errada, mas eu temo a Deus pelo menos. Essa é a ilusão do diabo. E o diabo, pessoal, ele sabe dar, ou não sabe? O diabo sabe prosperar alguém, ou não sabe? O diabo sabe abrir portas para as pessoas, claro que sabe. O diabo só não conta que quando ele fechar, você vai ficar para destruição, igual o povo ficou em Sodoma e Gomorra. Compreende ou não? Versículo 1: estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Ou seja, observe, ele tinha temor. E ele percebe que aqueles dois anjos são enviados de Deus. Ele percebe que aqueles anjos estão ali por um propósito. Ele sente o cheiro do perigo. Porque se Deus está enviando anjos àquele lugar, meu caro, alguma coisa vai acontecer. Pessoal, entenda. Se você é uma pessoa que crê em Deus, mas aceita conviver com o erro, aceita conviver com o pecado, ou conviver com quem anda no pecado, ou conviver com quem gosta do pecado, com quem gosta da rebeldia, da desobediência, não se iluda, você vai pagar o preço também. Não se iluda, o preço vai chegar, a conta vai chegar. Nós devemos observar o que está em Salmos capítulo 1. Não se detenha na roda dos... Não, pastor, mas eu não estou escarnecendo, não. Mas você está no meio. Você está quase que... Você está quase que dando aula para eles. Cuidado. A conta vai chegar, meu filho. Minha filha, a conta chega. Mas eu estou prosperando, eu fui levantado até como um juiz da cidade, eu fico aqui na porta julgando o povo, eu estou arrebentando aqui, a minha mulher já virou madame, minhas filhas, Patricinha, vida maravilhosa. Calma, porque o diabo não tem pressa. O diabo deixa a pessoa achar que está no controle, que está indo a 160, 180 por hora. Calma. O diabo não tem pressa. Vocês estão entendendo, não? Ou não? Antes de você nascer, o diabo já existia. Depois que nós partirmos desse mundo, ainda vai ter diabo aqui. O diabo não tem pressa, pessoal. Ele deixou Ló conquistar, prosperar, ser elevado a uma posição social para ficar parecendo que está tudo certo, como quem diz: está vendo? Mesmo nessa cidade, Deus está comigo. Versículo 4, a consequência vem, diz assim, e antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Ou seja, a cidade era o próprio pecado, do mais moço ao mais velho. E de repente, observe, a Bíblia diz que ele colocou os anjos para dentro, comeu com os anjos, já estava lá trocando uma ideia com os anjos.
já estava lá se banqueteando com os anjos, mas de repente, porque as coisas acontecem assim, ou não é? É ou não é? De repente, do nada, como ladrão na noite, quando você acha que está tudo mil maravilhas, de repente, os homens começam a bater na casa de Ló. Eu pergunto, era para Ló estar ali? Não era. Era para você estar onde você está? Talvez não era. Mas você pensa, eu sou de Deus, dá para continuar desse jeito, cuidado. Cercaram uma casa e disseram, tira esses homens para fora, porque nós queremos conhecê-los. Vocês entendem isso ou não? Quão depravado eles eram? E Ló, temendo a Deus, disse, não, eu tenho aqui 2 filhas, que são virgens, que vocês façam o que quiser, mas não mexa com esses homens vieram à minha casa, esses homens são de Deus. Só que os homens não se atentaram. Os homens falaram, nós vamos fazer mal a esses homens, e vamos fazer muito mais mal a você, porque você acha que você é juiz entre nós, que você veio julgar nós, não é isso? Quer ver? Versículo 9, eles porém disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, falando de Ló, e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Ou seja, está tudo bem, está prosperando, está dando tudo certo, parece que está tudo mil maravilhas, parece, mas de repente o diabo bate a porta, o diabo cerca a porta. Fique de pé, por favor. O diabo cerca a pessoa, o diabo cerca a casa da pessoa, o diabo cerca a família da pessoa, o diabo cerca a alma da pessoa, porque o diabo é assim, ele não tem pressa, ele vai só pegando as deixas, as brechas, porque na hora certa ele vai atacar. Cercaram uma casa e disseram, quer saber de uma? Ó, a gente quer fazer mal a esses homens, só que agora a gente vai fazer muito mais mal a você, porque você achou que você era melhor do que nós e veio aqui querer julgar nós, você acha que você é juiz entre nós vamos arrebentar com você agora, nós vamos fazer muito mais mal a você. É assim que o diabo faz. O diabo dá a corda, mas quando puxa, você já viu aquela pessoa que se afastou e voltou destruída? Você já viu aquela pessoa que achou que saiu da igreja e começou a dar tudo certo? Não, tá vendo? Sai da igreja agora, tá mil maravilha. Vai, só vai. Mas quando o diabo bater na porta, meu caro, não diga que você não foi avisado, não diga que ninguém te orientou, não diga que a palavra de Deus não foi revelada no seu coração. Mas às vezes o orgulho, a prepotência, a ignorância espiritual não deixa você ver que você está se cercando ou se deixando cercar pelo laço do diabo. Compreendem? Cercaram a casa de Ló e disseram, agora a gente vai fazer tudo que a gente já tinha planejado contra a sua vida. Mas você vê que Deus é misericordioso. Os anjos tomaram a frente e cegaram todos aqueles homens, até não achar a porta da casa de Ló e cansar. Você vê que Deus, pessoal, Ele dá chance, ele dá chance, e vai dando chance.
Mas tem pessoas que todas as chances que Deus dá a ele, que Deus dá a ela, faz igualzinho Caim. Percebe? Deus falou: Caim, se você fizer o bom, o certo, eu vou te aceitar. Só faz o certo, Caim. Corrige o que você está errando, Caim. Se Caim estivesse no culto, Caim iria balançar a cabeça, como muita gente faz com a Bíblia na mão. Caim ia dizer: amém, Senhor, como muita gente diz. Caim, se estivesse no culto hoje, diria: isso é verdade, como muita gente diz. Mas quando sair da porta para fora, o que Caim faz? Caim mata o irmão. Porque não adianta a pessoa conhecer a palavra, você tem que tomar a decisão de praticá-la. Você tem que tomar a decisão de obedecê-la. Você na igreja sem obediência e um incrédulo perdido no mundo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se não há obediência, saiba que o diabo vai te cercar de tal maneira que você vai ficar encurralado sem saber para onde ir. Agora, Deus é misericordioso? Claro que é. E Deus está enviando um anjo. Amém, pessoal? Um anjo chamado Pastor Roberto. Para anunciar a salvação a você. E dizer que você vai precisar tomar 3 decisões hoje. Diga: eu tenho que tomar. Não, está fraco. Eu tenho que tomar 3 decisões. Tome assento aí. Olha que coisa interessante. Versículo 12: depois que ele cegou, os anjos cegou aqueles homens, diz no versículo 12: então disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Olha a pergunta: teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste. Observa que a salvação não veio simplesmente para Ló. O pessoal, Deus, ele é misericordioso para todos aqueles que temem a Ele, que tem nem que seja um pingo de temor. Deus é misericordioso. O anjo falou: tem mais alguém? Tem mulher, tem filho, tem filha. No caso ele só tinha filha, mas o anjo fala: tem filhos, tem genro, tem nora, tem mais quem aí que crê em Deus, que teme ao Senhor? Pega todos os que temem a Deus, que você conhece, e leva para fora da cidade. Ô pessoal, esse é o propósito do Evangelho. Pegar você que está na cidade do pecado, com a mente no pecado, com o coração no pecado, envolto dos laços de Satanás, e dizer: sai fora dessa. Sai fora desse lugar, sai fora dessa companhia, sai fora dessas amizades. Deixa eu te falar uma coisa: para quem é crente de verdade, tem lugares que não é aceitável, tem pessoas que não dá para andar junto. Vocês estão entendendo ou não? Para quem é crente de verdade, tem pessoas que não dá para ser do convívio. Para quem é crente de verdade, tem lugares que não se dá para frequentar. E vou além, tem lugares que não dá nem para trabalhar, porque você vai trabalhar e o diabo trabalha dobrado naquele lugar, para tirar você da fé. Ô pastor, o que eu faço? Ore a Deus. Deus tem um trabalho muito melhor do que esse laço que o diabo armou para você, porque nem todo trabalho é bênção, como nem toda oportunidade de fato é oportunidade. Tem pessoas que veem o laço do diabo e acham que é bênção. Cuidado. Ló achou que estava sendo abençoadíssimo, e o diabo só armando o laço. Mas Deus teve misericórdia dele, enviou 2 anjos, e os anjos falaram: rapaz, bora, sai daqui, sai desse ambiente, sai desse convívio, sai desse lugar, sai dessa redoma, sai dessa mentalidade que o lugar e que as pessoas estão aplicando a sua vida. Acorda enquanto há tempo. Versículo 14:
Diz assim, ó: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ponto. Repete comigo: foi tido, não, está fraco, foi tido, porém, o zombador aos olhos de seus genros. Esse é o problema de muitas pessoas. Você está falando que a pessoa tem que mudar, que a pessoa tem que se consertar, que a pessoa tem que se redimir, que a pessoa tem que se humilhar, que a pessoa tem que mudar. O que ela faz? Ela zomba. E você não precisa falar ou dar gargalhada, não. Sara, quando zombou, zombou por dentro. Só que Deus estava vendo. Estava ou não estava? Deus estava vendo. E Deus falou através do anjo: Sara, por que você riu? Ela disse: eu não ri, não. O anjo falou: Sara, você riu. E o temor caiu sobre ela, porque ela percebeu que ela não precisou abrir os dentes ou dar uma gargalhada para o anjo saber que ela estava rindo. Deus sonda a mente e coração. Deus sabe aonde a semente cai e frutifica, e aonde a semente cai e morre. Compreende ou não? Os genros disseram para Ló: você está brincando, que cair, que destruição, que o Senhor, o que? Vai para lá. E começou a brincar com ele, zombar dele. Vai ter muitas pessoas que hoje zombam e ainda vão zombar muito do Evangelho, vão zombar com as coisas sagradas, vão zombar das coisas santas de Deus, mas que na hora certa vai colher. E o preço, pessoal, não vai ser pouco. O anjo de Deus levou salvação. E o que eles fizeram? Desprezaram, zombaram. Tem muita gente hoje zombando quando você fala que Jesus vai voltar, que a pessoa está na igreja e tem que se consertar, que a pessoa está na presença de Deus e tem que obedecer a palavra. Tem gente que zomba. Tem uns que diz: não, eu faço o que eu acho melhor, eu faço o que dá na minha telha, eu penso assim, eu acho assim, eu entendo assim. Vai em frente, mas depois não diga que não foi avisado. Versículo 15: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta. Olha que coisa forte. O anjo está dizendo: sai daqui, porque você é uma pessoa justa, mas a cidade que você está, tem gente que é de Deus, mas está envolta de tudo que é errado. É aquela pessoa que já se acomodou com o que é errado. É aquela pessoa que teme a Deus, mas sabe quando o pecado já parece normal? Está vendo todo mundo pecar, todo mundo bagunçar, todo mundo se prostituir, e acha que está normal. Não, mas pelo menos eu não estou indo igual eles. Você só está com eles. Esse é o problema. Cuidado, não se iluda. Tem um ditado aí fora que diz, né? Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer. Eu vou além, me diga a quem você está dando ouvido, que eu vou dizer onde você vai parar. Me diga com quem você anda conversando, que eu vou dizer onde você vai terminar. Me diga a quem você está dando ouvidos, que eu vou dizer aonde você vai chegar. Você vai saber onde você vai chegar. E é forte isso.
Porque o anjo está dizendo: meu filho, tira a sua mulher, tira as suas filhas, bora. Tem gente lerda, pessoal? Sim. Tem? Hã? Tem gente que eu vou te falar, viu? Você fala 1, 2, 3, 4, 5, entra pelo um ouvido. Você está dizendo: isso aí não é o caminho, isso aí não é o caminho, isso aí não é o caminho. E a pessoa continua no caminho errado, continua no caminho errado. O anjo teve que fazer uma coisa muito interessante, versículo 16: ele, porém, demorava-se. Ele o quê? Demorava-se. Ele, porém, demorava-se. Aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor. Não, tem que ter muita misericórdia, né? É ou não é? Não, tem uns que tem que ter paciência, sim ou não? Não, a misericórdia tem que ser tremenda. Tem uns que a misericórdia tem que ser extraordinária. O anjo falou: rapaz, pega tua mulher, pega teu filho, pega todo mundo, sai. E a hora está passando. E Ló enrolando, e a mulher enrolando, e as filhas enrolando. Porque o diabo dá a sensação de que o mundo é bom. O diabo dá a sensação que se você passar a obedecer a Deus, você vai perder. O mundo dá a sensação que Sodoma é tudo de bom, mas vai cair fogo ali. O fogo vai cair ali e vai devastar tudo. Aí o anjo, pela misericórdia de Deus, é Deus dizendo: rapaz, eu vou ter misericórdia de você ao extremo. Quer saber de uma? Pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher, pega na mão dessas filhas, põe eles para fora. E foi isso que o anjo fez. O anjo teve que pegar toda a família e colocar para fora. Versículo 17: e aconteceu que, tirando-os fora, disse, e aqui vai vir as 3 direções. Primeiro: escapa-te por tua vida, ponto vírgula, não olhes para trás de ti, vírgula, e não pares em toda esta campina. O anjo de Deus, os anjos de Deus tiraram a força eles para fora, e quando colocou eles fora da cidade, deu 3 direções. A primeira: escapa desse lugar para salvar a tua vida. Em outras palavras, você tem que tomar a decisão de sair. Ora, escapar, né? Uma pessoa, já viu uma pessoa escapando, por exemplo, de um poço? A pessoa escapou do poço, escapou da armadilha. Tem que tomar uma decisão. A pessoa tem que tomar uma atitude. Se você quer escapar da vida errada, você tem que tomar uma atitude. Se você quer escapar do laço de Satanás, você tem que tomar atitude. Não adianta você ter conhecimento e não ter temor para obedecer, e não ter atitude para obedecer. Ô pessoal, de conhecimento o inferno está cheio. De conhecimento o inferno está cheio. O inferno está cheio de crente que se dizia crente, mas que de crente de fato não tinha nada. O inferno está cheio de pessoas que diziam: ah, Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer: não vos conheço. Porque quando você tinha que tomar a decisão de largar o pecado, de sair do convívio que lhe levava para o pecado, você continuou. O anjo disse: escapa. Por quê? Porque o anjo não vai levar você até lá. Compreende? O anjo tirou fora da cidade e falou: agora é com vocês, escapa. Agora, se você quiser voltar para a cidade, aí é problema? Ou não é? Quantos que se diziam crente e voltou para o pecado? Quantos que se diziam convertido e voltou para o mundo?
Quantos que estavam aparentemente firmes, clamando e orando, e hoje está de volta para a sujeira no mundo? Está cheio de gente assim, está tomada. O anjo falou: agora é com vocês. Se vocês querem salvação, escapa, toma a decisão de sair daqui, porque eu já tirei vocês da onde vai queimar. Agora, se vocês quiserem voltar, aí é problema de vocês. Por isso é que eu digo, o pastor prega, se a pessoa se converte, a glória é de quem? E se a pessoa volta para a sujeira, isso também não é problema do pastor, é da pessoa com Deus. De maneira que o meu ministério não é um sucesso porque você se converteu, ou um insucesso porque você não quis saber de nada. Não, isso aí é de Deus. Nós só fazemos o que o anjo faz. O anjo foi lá, pegou pela mão e deu a direção: escapa, toma a decisão de escapar com a vida. Aí ele diz mais, segunda direção: não olhes para trás de ti. Vocês que querem escapar, olha aqui, não olhem para trás, siga em frente, não olhe para trás de vocês, porque a ordem, ela tem que ser seguida, porque se não for, vai ter alguma consequência. Observe que o anjo não falou assim: olha, vá e não olhe para trás, porque se vocês olharem, aí vai virar estátua de sal. Aí alguém ficaria com medo, não ficaria não, pessoal? Você não ficaria com medo não? Virar uma estátua de sal? Hein, pessoal? Mas Deus não trabalha no medo, Deus trabalha no temor. Deus falou: não olhe para trás. Pronto, já é mais do que suficiente, sim ou não? Deus não vai trabalhar no medo. Não vou colocar medo para ele se converter, vou colocar medo para ela mudar, vou colocar o medo da vida dela se desgraçar para ela querer. Não. Só de você não obedecer a palavra, você já está cavando o próprio buraco. E mais cedo ou mais tarde, se não houver conserto, você vai cair. Não precisa ninguém ameaçar e colocar o terror, e tentar aterrorizar a pessoa. Não, a palavra já está aqui, e tudo que está nela vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, o que está aqui vai se cumprir. Então, Deus deu uma segunda direção: toma a decisão e não olhe para trás. Ou seja, tomou a decisão de obedecer, não olhe para trás. Tomou a decisão de se consertar, não olhe para trás. Tomou a decisão de ser fiel, não olhe para trás. Tomou a decisão de casar. Bom dia. Não olhe para trás. Não, pastor, estou brigando, não, vou separar. Tem gente que acha que é assim, né? Não, minha mulher brigou comigo, vou separar. A comida saiu sem sal, vou separar. O arroz queimou, aí eu vou separar. Cheguei em casa, a toalha estava na cama, eu vou separar. Não é assim não, filho. Tomou uma decisão, não olhe para trás. A não ser que a decisão sua foi errada, em desagradar a Deus. Agora, tomou a decisão de andar com Deus, de obedecer a Deus, não olhe para trás. Porque o trabalho do diabo é e sempre será fazer os crentes olharem para trás. O trabalho do diabo não é com o mundo aí fora, o mundo já é do maligno, não é isso? O trabalho do diabo é fazer o que é crente desviar, é fazer o que está crendo em Deus duvidar. Compreende ou não? Esse é o trabalho do diabo, é pegar o que está no caminho e tirá-lo da rota. E vem a terceira direção, ele diz: e não pares em toda esta campina,
não pares em toda esta, ou seja, não importa quão longe será, ou quão tempo vai levar, continue marchando, continue caminhando. Pastor, mas eu estou no deserto, continue atravessando, mesmo porque se você parar, o deserto vai acabar? Não, o deserto vai continuar ali, você que tem que passar pelo deserto. Em outras palavras, quando você assume a fé, você toma uma decisão, na decisão que você toma, você não olha para trás, e mesmo com luta, continua caminhando, mesmo com dificuldade, continua obedecendo, continua, vá para longe de Sodoma, vá para longe de Gomorra, vai para longe do pecado, vá para longe do engano, continue, pastor, mas toda uma vida difícil, continue obedecendo. Pastor, a coisa não está boa, continue com Deus, Ele vai te honrar, Ele sempre honrou, vocês estão entendendo ou não? Ele sempre honrou, e Ele vai te honrar. Mas qual é o problema? O problema é que tem pessoas que ainda acham, olha aqui, pastor, tem pessoas que ainda acham que o mundo e o diabo tem alguma coisa para oferecer. Então a pessoa fica naquela dúvida: eu me entrego 100% ou eu vou mais ou menos? Eu obedeço 100% ou eu vou mais ou menos? Tem uns que é engraçado. Você deveria fazer uma Bíblia só para ele, só para ela. Porque tem uns que é assim, ó, essa parte aqui da Bíblia eu creio, eu obedeço. E essa outra parte? Não, eu já não. Essa daqui também não. Essa não. Agora essa outra, essa aqui eu acredito. Essa aqui é de Deus. Isso aqui foi Deus que escreveu. E essa outra aqui? Não, essa outra aqui, isso aqui já passou Isso aqui ninguém faz mais. Isso aqui ninguém pratica mais. Vou fazer uma Bíblia para você. Amém, pessoal? Devo fazer uma Bíblia com o seu nome. Você não quer não? Tem a Bíblia, como é que se fala? Ferreira de Almeida. Vou colocar a Bíblia João de Almeida. Não vai ter João de Almeida já. Então vai ter que ser qual? Me fala aí o seu nome, que eu vou colocar o seu nome. Uma Bíblia que seja do seu agrado. Uma Bíblia do tipo: isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Isso eu obedeço, isso aqui eu já não faço. Isso aqui eu concordo. Isso aqui eu já não concordo. Tá bom, vou fazer uma Bíblia para você. Depois você passa lá no meu gabinete que eu te entrego essa Bíblia. Versículo 24. Diz assim: então o Senhor, grava isso. Tem pessoas que gostam de dizer que Deus é amor e fica só na parte do amor, não é isso? Não é só na parte do amor. Deus é amor, Deus não é. Não, Deus é amor. Ok, leia comigo Gênesis 19, verso 24. Então o Senhor fez. Quem fez? O Senhor fez chover enxofre e fogo, vírgula, do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia. Meu caro, quem fez o fogo cair? Quem fez a cidade queimar? Não, você é radical hoje. Quem foi que colocou fogo em todas as pessoas que estavam naquela cidade? Foi Deus que queimou todas elas. Que isso, pastor? Mas que Deus é esse? É o Deus misericordioso, que pega você pela mão, e diz: sai daqui, para você não queimar junto. Mas às vezes você é tão, não vou falar, né? Mas você é tão assim demais, que você quer ficar para ser queimado.
Você quer ficar para ver, você quer, como diz aí fora, eu vou pagar o preço. Então paga o preço. Deixa eu te falar uma coisa, que é assim que eu penso. Se tudo que eu prego há mais de 24 anos, do jeito que eu prego, não fosse verdade, se não tivesse um céu para ir com Cristo, se não houvesse uma eternidade, ainda assim eu diria, valeu a pena ser crente, valeu a pena ser cristão, valeu a pena ter uma vida que agradasse a Deus, uma vida honesta, uma vida aonde a gente é cercado, ou a gente luta para se cercar dos bons princípios, da moralidade, da integridade, da honestidade. Sim ou não? Sim ou não? Já teria valido a pena. Agora, eu não duvido que o céu nos espera. Eu não duvido que o Senhor já preparou morada. Ele já preparou morada para mim, pessoal. Eu não sei para você. Bom dia. Bom dia. Está duvidando? Está pensando aí? Para mim eu não sei, pastor. Você não crê não? Para mim eu sei que já tem uma morada preparada aí para você. Ih, meu caro. Ih, vou até tomar uma água agora. Até engasguei agora. Deus, falei, pastor, não sei, pastor. Sai de Sodoma, meu filho. Sai de Gomorra, minha filha. Sai enquanto há tempo. Porque essa cidade vai pegar fogo. Vai ser Monte Alto, vai ser o Brasil, o mundo vai pegar fogo. Na verdade já está pegando, né, pessoal? As palavras de Cristo já estão se cumprindo. Acorda enquanto há tempo, desperta enquanto há tempo. Então quem colocou fogo foi Deus, quem fez queimar foi Deus, quem exerceu o juízo foi Deus. Versículo 26, e aqui eu finalizo. Repete em voz alta. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. É interessante, ficou convertida. Não se converteu a Deus, mas não quer se converter a Deus. Ficou convertida numa estátua de sal. Isso aqui é o símbolo do crente que olhou para trás. É o símbolo daquele que teve conhecimento e desprezou todo o conhecimento de Deus. É o exemplo daquele cristão que foi orientado e fez tudo, não é tudo errado não, fez tudo o contrário. A direção foi, escapa, ok, vamos embora. Segunda direção, não olhe. Ora, se você está abandonando o pecado, abandonando o mundo, se você está brigando com o mundo para ser fiel a Deus, com a sua vida, com a sua família, com o seu caráter, para que você vai olhar para trás? Honestamente, para que você vai olhar para trás? Hein, pessoal? Curiosidade. É verdade. A curiosidade não. E não só isso, a dúvida. Porque será que Deus vai queimar mesmo? Eu fico imaginando a mulher de Ló, ela indo, mas minhas coisas ficou lá, e indo, mas minha vida estava arrumadinha lá a gente tinha tudo, e indo, mas lá eu era uma madame, meu marido era um juiz, mas será que Deus vai queimar mesmo? Cuidado com as suas dúvidas. A dúvida vira incredulidade e o preço a se pagar não é pouco. Em algum momento ela tirou os pés dela da cidade, mas não tirou o coração da cidade.
Tem pessoas que tirou o pé do mundo, mas o coração ainda está lá. O coração ainda está no mundo. Compreende ou não? Tem pessoas que na igreja tem tudo para arrebentar, mas fica amarradinha, porque o mundo ainda está colorindo ele, colorindo ela. É por isso que você vê que quando a pessoa se afasta, a pessoa começa a fazer tudo que não fazia quando estava antes, e começa a se cuidar, se arrumar, e começa a ser para frente na igreja, né? Posso ser sincero ou não? Não, vocês não vão gostar. Na igreja uma tiriça. Não, pelo amor de Deus, na igreja uma, sabe, já viu a mala sem alça, com rodinha, ou melhor, sem rodinha, pesada e molhada? Você já viu? Procure empurrar uma mala sem alça, sem rodinha, pesada e molhada. Mas quando sai da igreja, cria até asas e começa a voar aí fora, e aí faz e acontece e aparece e não tem vergonha e chega. Por isso que eu digo: Jacó, Jacó, Deus te conhece. Deus conhece você, Jacó. Você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você vai ficar de olho no mundo. Aí fica na dúvida: vou para frente, volto para trás, é isso mesmo que está sendo pregado? Ou será que tem um jeitinho mais fácil? É por isso que tem uns que na primeira oportunidade, vai para uma igreja mais acalentadora, para uma igreja que vai falar de pecado uma vez no ano, pois aqui é todo domingo. E mais, toda quarta. E de vez em quando, sexta-feira, sobra uma direção para você sair do pecado. Porque o pecado destrói sua alma. Compreende ou não? Pessoal, eu fico imaginando aquela mulher na dúvida: eu vou na obediência do que me falaram, ou eu olho para trás? O que ela fez? Ela olhou. A gente sempre vê pelo prisma e pela visão da mulher de Ló. Só que ontem, quando eu estava pensando nessa palavra, Deus me deu uma direção que nesses 24 anos eu não tinha, que é o entendimento claro do que é salvação. Vamos imaginar que Ló é aquele homem cavaleiro, que uma vez que está salvando a sua casa, a sua família, ele deixa a mulher ir na frente. Você já parou para pensar nisso? Porque eles estavam escapando, alguém estava na frente, alguém estava atrás, sim ou não? Agora imagina que a mulher está na frente e Ló vem atrás da retaguarda, e a mulher olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Ló, se está atrás, vai ter que passar por ela. E observe que Ló não virou estátua. Ló virou estátua? Não, Ló chegou onde tinha que chegar. Isso quer dizer que se ele estava atrás dela, ele passou por ela, e com todo o amor que ele tinha por ela, todo o sentimento que ele tinha por ela, ele não desobedeceu a palavra. Ele continuou. Cuidado com seus sentimentos. Sentimento, na maioria das vezes, é uma desgraça. Vou repetir para você nunca mais esquecer: sentimento, na maioria das vezes, é uma desgraça. O sentimento destrói, o sentimento entrelaça, amarra, joga a pessoa no fundo do poço. Ló, vendo a mulher, se ele foi por último, estou aqui eu pensando,
Ele viu a mulher que ele amava, a mãe das 2 filhas dele, e ele deve ter pensado: ela olhou para trás, eu não vou olhar. Isso quer dizer o quê? Muita gente que está na frente, às vezes, da batalha, e parece que está arrebentando, vai tropeçar, vai cair, e você não tem que olhar para essas pessoas. Você não tem que olhar para a pessoa do lado que tropeçou. Você tem que fazer o quê? Ah, mas minha mulher, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser quem for. Siga o quê? Siga em frente. O meu irmão me trouxe para a igreja, depois ele saiu. Você acha que eu saí junto? Não, meu filho, ele saiu, o problema é dele. Eu estou aqui há 24 anos, caminhando. E até hoje eu oro para que ele volte, até hoje eu oro para que ele se converta. Agora, eu recebi uma ordem de Deus. E a ordem é: não olhe para trás. Então eu vou olhar para trás? Não, eu vou seguir em frente. Então vai ter pessoas que vão ficar para trás. Desde quando a gente inaugurou a igreja, muita gente ficou para trás. Da igreja, quando a gente inaugurou há quase 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, tem muita gente que não está com a gente. E eu posso dizer, infelizmente, vai ter outros que estão aqui hoje, que amanhã não vai estar. E você acha que o quê? A obra vai parar? O evangelho vai parar? O pastor Roberto vai parar? Meu filho, eu não paro de pregar se tem uma pessoa. Tem dia que vem uma. Estou lá eu para pregar, a pessoa acha que vai chegar aqui, uma pessoa, ela acha que vai chegar aqui, eu vou orar e vou mandar ela embora. Não, filho, chegou, agora cedo, abre a Bíblia, bora para a palavra, vamos pregar Jesus. Compreende ou não? O evangelho vai continuar, a palavra vai avançar. Não se deixe levar por pessoas e nem por sentimentos, porque você pode nisso abrir a sua própria cova. Ele passou por ela, se ele veio atrás e não olhou, foi em frente. Agora imagina que ele não era esse cavaleiro todo. Tem homem que não é tão cavaleiro assim. Vocês conhecem, né? Conhece nada. Conhece uns homens que não é muito cavaleiro, pessoal? Tem homem que no começo do namoro pega a mulher de mão dada e vai, né? Ô, meu amor. Hã? Ela é? Ô, minha princesa. Estou aqui te aguardando. Depois de 1 ano de casado ou menos, ele sai na frente, a mulher. Bora mulher. Essa mulher, imagina que Ló não era esse cavaleiro todo, falou assim: fica aí que eu estou indo. Mas ele chegou lá, sabe por quê? Porque ele entendeu o que é salvação. Salvação é individual, pessoal, intransferível. Ló pensou: a direção que eu recebi, a minha mulher também recebeu. A direção que eu recebi, as minhas 2 filhas também, todos receberam a mesma direção. O anjo pegou só Ló e pôs para fora? Não, o anjo pegou Ló, pôs para fora, pegou a mulher, pôs para fora, pegou as 2 filhas, pôs para fora. Falou: agora escapa com a tua vida, não olhe para trás e continua caminhando. Então Ló entendeu: se elas não me acompanharem, se elas não me seguirem, aí é culpa delas, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou olhar para trás para ver se ela está vindo, se ela está chegando, se elas continuam. Não, a direção foi dada para nós, para todos nós. E a palavra de hoje não está sendo dada para um, está sendo dada para todos. Agora, o que cada um vai fazer com a palavra, aí já não é problema meu, já não era o problema do anjo.
Por isso que o anjo, quando colocou para fora, simplesmente se retirou, falou: agora é com vocês. Direção foi dada, orientação foi dada, o conselho foi dado, a oportunidade de salvar foi dada. Agora o que você vai fazer aí é com você. Então Ló foi aquele que entendeu: eu tenho que obedecer, eu. Se a minha mulher vai obedecer ou não, se as duas filhas vai obedecer ou não, isso é problema. Eu não posso obedecer por elas, eu não posso obedecer pela minha mulher. Minha mulher que faça o que ela desejar, eu vou fazer o que eu creio. E ele disse: eu creio na palavra, e a palavra é: não olhe. O que ele fez? Ele não olhou. A mulher olhou. Sabe por quê? Coração dividido entre buscar a Deus, servir a Deus, ou ficar no mundo com as regalias. É nessa hora que se cumpre Mateus 16. Fique de pé com a Bíblia na mão, que eu quero orar. Mateus 16 se cumpre nessa hora. É nessa hora que essa palavra se cumpre. Mateus 16, versículo 25 e 26. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, você só pode salvar? Não, você só pode salvar a sua. Eu só posso salvar a minha. Compreende ou não? Aqui é Jesus falando: aquele que quiser. Eu não sei se você vai querer. Se você quiser salvar a sua vida, vírgula, o que acontece? Perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Verso 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua? Ló entendeu: eu tenho tudo em Sodoma, eu sou juiz em Sodoma, eu sou próspero em Sodoma, mas do que adianta eu ganhar tudo e perder a minha alma? Então deixa tudo para trás. Já a mulher de Ló foi o contrário: mas eu preciso ganhar tudo que está lá, tudo que está lá é meu, tudo que eu construí, minha casa, meus bens. Evangelho é sobre perda. Quem perde ganha. Agora quem só quer ganhar, só quer aquilo que vai me beneficiar. Não, isso aqui vai me beneficiar, isso aqui vai me dar vantagem, então é isso que eu quero. Você vai cavar o seu próprio buraco. Evangelho é sobre perdas. Perder para ganhar, perder lugares, perder espaço, perder pessoas, perder convívio, perder às vezes a atenção de pessoas, perder privilégios, perder relacionamentos, às vezes até perder dinheiro para poder andar no caminho. Compreende? Tem que perder. Para agradar a Deus tem que perder. E as pessoas querem perder? As pessoas não querem. É por isso que, em vez de ter a oração do Pai Nosso, tem a oração do venha a nós. Porque tudo é venha. O que for benefício para mim eu topo. O que for perda, não é bem assim. Vamos ver. Isso aqui é para perder. Isso aí eu já não.
Ó, essa palavra aqui é para ganhar. Isso aí, Deus é maravilhoso. Não, essa palavra aqui vai perder. Não, perder não. No final do culto eu entrego a Bíblia para você, o seu nome, só com as passagens que te agradam. Abra os teus olhos enquanto há tempo. A mulher de Ló não abriu, fechou o coração para a palavra de Deus. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Cristo, ao Senhor, porque aí onde você está, o Senhor há de te visitar, o Senhor há de te alcançar, para que a senhora, o Senhor, não viva mais o engano. Seja sincero na sua oração. Mostrar aquilo que não sou. Tentar mostrar aquilo que não sou. Se tu conheces todo o meu pensar. Se tu conheces todo o meu pensar. E esquadrinha o meu coração. E esquadrinhas o meu coração. Aleluia. Em vão seria se eu tentasse te enganar, Senhor. Te enganar. Mas com sinceridade eu vou falar.